O tema da nossa aula de hoje é referente às penas restritivas de direito. Nós estamos estudando a teoria da pena. Teoria da pena. No artigo 32 do Código Penal, inicia-se esse tema da teoria da pena, dizendo que as penas possíveis de serem aplicadas são as penas privativas de liberdade, restritivas de direito e penas de multa. Então, essas são as três possibilidades trazidas pelo Código Penal. A aula passada, nós trouxemos a questão da pena privativa de liberdade. Privativa de liberdade, que pode ser através de detenção ou reclusão, que o regime de cumprimento da pena pode ser no regime fechado, semiaberto e no aberto. E aí a gente viu todos os requisitos, as condições para esse cumprimento de pena. Tudo que estava relacionado ao tema da privação de liberdade, vimos na aula passada. Hoje vamos falar sobre as penas restritivas de direito, que são penas alternativas. Tudo que você tiver que não for pena de privação de liberdade, você vai entender como penas alternativas, porque o sujeito não fica em cárcere. E como é esse cárcere no Brasil? Essa segregação, essas condições em que o sujeito fica privado de sua liberdade, são, em regra, as piores possíveis. Condições que trazem degradação à saúde física e mental do sujeito, que violam direitos, viola a dignidade da pessoa humana. O Supremo Tribunal Federal acatou uma teoria colombiana, que é a teoria do estado de coisas inconstitucionais. Por essa teoria, olha, entende-se que, generalizadamente, as condições, elas são degradantes, que violam princípios. O princípio da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena. Essas condições são desumanas, mas estão aí. E o Poder Judiciário, ele vai ter que impor medidas ao próprio Poder Executivo de implementação de ações para minimizar esses efeitos. As penas restritivas de direito, elas são substitutivas. Elas vão substituir as penas privativas de liberdade. Nós vamos ver os requisitos lá do artigo 44 do Código Penal. Por que houve a sua criação? São décadas e décadas de estudo, de doutrinadores, de juristas, de pessoas ligadas ao sistema penitenciário, estudando, elaborando outras medidas que não a privação de liberdade para impor ao indivíduo que for condenado em uma sentença penal condenatória. A partir do momento que o juiz condena, passa ele a ter o poder de impor uma pena, uma sanção penal dentre as cominadas, dentro do princípio da legalidade. E aí ele verifica qual a pena possível. Ele primeiro impõe a pena privativa de liberdade, e aí ele verifica se essa pena privativa de liberdade é possível a sua substituição. Substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Vamos aqui à apresentação em slides da aula de hoje, relativa às penas restritivas de direitos. As penas restritivas de direito são sanções penais. Lá no artigo 32 nós temos privação de liberdade, restritiva de direitos e multa. Então, as penas restritivas de direito são sanções penais. É uma sanção imposta
em substituição à pena privativa de liberdade, consistente na supressão ou diminuição de um ou mais direitos do condenado. Por esta razão, são consideradas penas alternativas ou penas substitutivas. Tendência do direito penal moderno: eliminação da pena privativa de liberdade de curta duração. Então, penas de curta duração, a pena não é superior a 4 anos. Penas de curta duração pressupõe que o crime não foi tão grave, já que o juiz condenou em concreto a uma pena que não excedeu 4 anos. Então, pena de curta duração. Não deve esse sujeito ficar juntamente com outros presos que cometeram crimes graves. Pressupõe uma perniciosidade maior desses indivíduos. Então, vamos ter alternativas, criar alternativas, medidas diferentes para não segregar esse sujeito ao lado de outros perigosos. Então, elaborou-se ideias. E uma dessas ideias é a possibilidade de sancionar o indivíduo em uma pena que não seja privar ele a sua liberdade, e sim dar a ele medidas alternativas, como a pena restritiva de direitos, restringir um direito dele, seja um direito pessoal ou real. Pessoal em relação à sua pessoa, o seu ir e vir, ou real em relação ao seu patrimônio. Algumas campanhas foram feitas pelo Conselho Nacional de Justiça para fazer com que os juízes eles tivessem mais cuidado e apreciassem de forma a trazer às suas decisões essas medidas alternativas. Sim, porque no começo, quando elas foram implementadas, houve uma grande relutância do Poder Judiciário. Alguns juízes não davam essas medidas alternativas, mesmo que, preenchidos os requisitos legais, acaba sendo um direito público subjetivo do condenado. Ou seja, o juiz ele não está dando um favor, ele é obrigado a dar a pena restritiva de direito, já que estão preenchidos os requisitos legais, que nós vamos ver no artigo 44. Então, houve, sim, uma grande divulgação dentro do Poder Judiciário para a questão das penas restritivas de direito. Não é punir menos, é punir melhor. O Conselho Nacional de Justiça está propondo medidas para modernizar a justiça criminal. E aí o cartaz: 95% dos condenados a penas alternativas não voltam a cometer outro crime. Nem sempre a prisão é a melhor solução. Penas alternativas, a punição deles transformada em benefício para você. Então você vê aí algumas situações do sistema carcerário, pessoal aí dormindo de conchinha, mas esse dormir de conchinha aí não está muito bom. E o pessoal lá na outra foto, eles não estão consertando o telhado. Eles estão destruindo a penitenciária. E aí você colocar um sujeito que cometeu um crime, cometeu uma lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, o sujeito cometeu um crime de injúria, uma violação de domicílio, todos com pena bem pequena, e aí colocar ao lado desses indivíduos é sem cabimento. E antigamente era assim que era feito. Hoje em dia, o juiz impõe a pena privativa de liberdade, diz em qual regime ele deve iniciar o cumprimento da pena, se é em regime fechado, semiaberto ou aberto, e aí ele verifica os requisitos para haver a substituição dessa privação de liberdade por pena restritiva de direitos.
Quais são as penas restritivas de direito, professor? Estou curioso. Quais são elas? Elas estão estabelecidas no artigo 43 do Código Penal, no artigo 47 também, sendo que esse rol não é taxativo, não se esgotam apenas nessas. Leis especiais, como a lei ambiental, a lei sobre improbidade administrativa, elas trazem outras formas, outros tipos de penas restritivas de direito, lá na parte especial, como lei especial que os são. Mas aqui, no Código Penal, parte geral, nós temos essas penas restritivas de direito. Vamos a elas. Artigo 43. As penas restritivas de direitos são prestação pecuniária, dinheiro, pagar a vítima. 2, perda de bens e valores lícitos do sujeito, ele vai perder um bem, vai perder um valor. 3, limitação de fim de semana, vai ficar privado 5 horas no sábado, 5 horas no domingo da sua liberdade, lá em casa de albergado. 4, prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública. Vai lá para um orfanato, para uma escola, prestar um serviçozinho à comunidade. 5, interdição temporária de direitos, que aí está no artigo 47, vamos ver. E limitação de final de semana. Limitação de final de semana é que são 5 horas. 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. Então, eu repeti, eu trouxe limitação de final de semana no 3 e no 6. Mas depois eu vejo qual... Não, professor, na lei aqui tem no 3 e no 6 também. O 3 é o... No 3 e no 6 são a mesma coisa que na então lei. tá certo. Ok. Se não for, eu vou dar uma olhadinha no decorrer. Porque uma foi incluída pela lei 7.209. A outra foi pela lei 9.714. Então é tudo limitação de final de semana, não é isso? Na lei? Ok. Perfeito. Não está errado. Mas um já está revogado porque o outro está em vigência. Artigo 47. Quais são as interdições temporárias de direitos que são previstas pelo legislador aqui no artigo 47? 1. Proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. 2. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. 3. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. 4. Proibição de frequentar determinados lugares. 5. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos. Nós vamos voltar a cada um desses dispositivos para entendermos o seu significado, a sua conceituação de cada uma dessas possibilidades de penas restritivas de direito. Notem aí que a natureza da pena restritiva de direito, ela pode ser tanto pessoal quanto real. Pessoal é a prestação corpórea, eu vou ter que ficar limitado lá às 5 horas no final de semana, 5 horas no sábado, 5 horas no domingo, limitado. Eu vou ter que prestar o meu serviço à comunidade, então é uma natureza da pena restritiva de direitos pessoal. Como nós podemos ter a de natureza real, que é a prestação pecuniária, patrimonial. Prestação pecuniária, perda de bens e valores são de natureza real, que afetam o patrimônio do sujeito. Artigo 44. No artigo 44, nós vemos os requisitos que o legislador trouxe acerca da possibilidade de aplicação da pena restritiva de direitos. O juiz
Vou enfatizar. O juiz primeiro condena a pena privativa de liberdade e diz em qual regime inicial o sujeito irá cumprir a pena, começar a cumprir a pena, sendo fechado, semiaberto ou aberto. Por que ele faz isso? Porque pode haver a reconversão, ou seja, o juiz, se o sujeito não praticar tudo, se ele não cumprir a pena restritiva de direito, vai haver a reconversão, ele volta a ter que cumprir a pena privativa de liberdade. Vamos já ver essa possibilidade. Então, por isso que é importante e é obrigatório ao juiz, ao impor a pena privativa de liberdade, dizer em qual início, em qual regime de cumprimento de pena ele irá começar a pena. Então, artigo 44. As penas restritivas de direito são autônomas. Professor, o que significa esse autônomas? Elas existem por si sós. Então, elas são autônomas. E, em regra, elas devem estar sendo previstas como substitutiva da pena privativa de liberdade. Então, ela vai caminhar, em regra, sozinha. Professor, o senhor falou e enfatizou esse em regra. Por quê? Porque tem a exceção? Tem. Vamos já ver exceções a essa regra. E substituem as privativas de liberdade. Então, elas vão substituir a pena privativa de liberdade. O juiz impôs a pena privativa de liberdade, disse o quantum de pena, disse a forma de regime inicial, e aí ele agora verifica as condições, os requisitos legais, para fazer a substituição devida e que a pena restritiva de direito ela possa caminhar sozinha, autonomamente. Vamos lá aos requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Requisito subjetivo é em relação ao sujeito, a pessoa dele. Subjetivo. Objetivo, uma circunstância ou da natureza do crime ou da quantidade da pena. É uma circunstância objetivamente que o juiz vai ter que verificar. Inciso 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Você vê aí uma circunstância objetiva. A quantidade de pena não pode ser superior a 4 anos. Professor, então eu olho lá no dispositivo penal e vejo se lá no máximo da pena não é superior a 4 anos, é isso que eu faço? Não, não é isso que você vai fazer. Você precisa saber em quanto o juiz condenou em concreto o sujeito. Sim, se a pena é de 4 anos a 10 anos, a reclusão de 4 a 10 anos, ok, então não pode? Pode, desde que o juiz tenha condenado o sujeito, no mínimo, em 4 anos. Se condenou em 4 anos de reclusão, está aí o requisito preenchido. A pena não é superior a 4 anos, é de 4 anos. A pena é em concreto, não no abstrato trazido lá pelo legislador. Aplicada a pena privativa de liberdade, não superior a 4 anos, e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ah, professor, ainda tem isso? Tem, mas outro requisito. Não pode, para crime, em regra, não pode para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Professor, o senhor deu um sorriso, porque certamente vai ter exceção em relação a isso, não é? Vai ter exceção, e mais à frente eu digo. Mas, em regra, crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, eles não podem ter a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Professor, então, se for culposo, qualquer pena pode? 20 anos, o sujeito atropelou e matou 10 pessoas. Concurso formal de crimes, atropelou e matou 10 pessoas. Foi condenado por cada um dos crimes a 20 anos.
O sujeito, ele construiu um prédio de forma totalmente equivocada e o prédio ruiu, várias pessoas morreram e ele foi condenado a 20 anos. Mas foi demonstrado que o crime foi culposo. Esses 20 anos, pode haver a substituição da pena? Pode. Pode haver. Por quê? Porque é crime culposo. Está dentro da natureza do crime, que é uma condição objetiva. Se o crime for culposo, é possível haver a substituição. 2. Agora uma condição subjetiva. Ó. O réu não for reincidente em crime doloso. Reincidente está lá no artigo 63 do Código Penal. Entende-se, em regra, como o reincidente aquele que tem uma sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso dessa condenação, e aí ele vem e comete um novo crime. Para esse novo crime, ele será considerado como reincidente. E isso vai fazer com que o juiz, ao sentenciar, ele agrave a pena. Vai, agravar a pena a ele, na segunda fase da dosimetria penal. Então, o réu não for reincidente em crime doloso. Então, ele não pode ter sido, já ter cometido um crime, transitou em julgado, e ele comete um novo crime. Esse réu não pode ser reincidente. Inciso 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Princípio da suficiência que é trazido pela doutrina. O princípio da suficiência é um requisito subjetivo em que se verifica, o juiz vai verificar todas essas condições judiciais, verificando se a pena, se essa medida de pena restritiva de direito, se ela é justa, para reprimir o mal que foi praticado em detrimento do crime. Justa e necessária para haver a substituição. Porque acaba sendo um benefício legal, um benefício que é trazido para o indivíduo, essa substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Mas, vou repetir, preenchidos os requisitos legais, é um direito público subjetivo do condenado ter a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. O juiz, ele tem que fundamentar e motivar suas decisões. Então, preenchidos os requisitos, o juiz é obrigado a substituir. Golpe Boa Noite Cinderela. Vamos aqui verificar essa possibilidade de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Professor, cabe ao crime de roubo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito? Bom, é uma pergunta que foi tema de uma prova do Ministério Público de Minas Gerais. E aí, quem pegou e respondeu imediatamente que sim, unicamente justificando que é um crime com violência ou grave ameaça, o crime de roubo, e é um requisito estabelecido no inciso 1 do artigo 44, em relação a essa substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, acabou errando a prova. Por quê? Porque o roubo do artigo 157, ele não ocorre apenas quando a coisa é subtraída mediante violência ou grave ameaça. Vem mais no dispositivo. Quer ver? Vamos observá-lo. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro.
mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, grave ameaça ou violência à pessoa, não caberia substituição. Mas vem mais aqui no dispositivo. Ou, depois de havê-la, de ter subtraído a coisa, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Então, notem que há, além da violência e grave ameaça contra a pessoa, uma outra possibilidade da prática do roubo. Mediante o quê? Qualquer meio que tenha reduzido a impossibilidade de resistência. Então, se o fato ocorrer por qualquer meio que reduziu a impossibilidade de resistência e houve o roubo, não é violência ou grave ameaça contra a pessoa. E aí vai caber dentro do dispositivo do artigo 44, havendo uma pena que não exceda, que seja igual ou superior a 4 anos, não pode ser superior a 4 anos, então, se for igual ou inferior a 4, já cabe. É pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Se o juiz condenou ele na pena mínima de 4 anos, primeiro requisito, a pena não é superior a 4 anos, é de 4 anos, então cabe. Se foi por outro meio que reduziu a impossibilidade da resistência, aí cabe. Porque não é de violência ou grave ameaça à pessoa. E um exemplo que parte da doutrina traz em relação a esse fato é o uso de narcóticos. É o Boa Noite Cinderela. Você botou lá um comprimidozinho lá de Rivotril na bebida da pessoa, a pessoa desfaleceu, dormiu, e aí você leva os objetos dela. Então, para uma parte da doutrina, esse exemplo caberia na possibilidade de haver, para o crime de roubo do artigo 157, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Mas não há uma unanimidade na doutrina para isso, que é chamado de violência imprópria, quando há a redução da impossibilidade de resistência da vítima por outros meios. Penas restritivas de direito, em regra, e aí vou falar aqui diversas vezes da regra das exceções. Por mim, eu pularia até a regra, porque eu queria era que você se pulasse, mergulhasse nas exceções, que é o que cai em concurso. Banca examinadora não está atrás de regra, ele quer saber se você sabe as exceções. Então, olhar, observar nos livros, na doutrina, sempre as exceções dos temas. Vamos lá. Primeiras exceções aqui relacionadas à autonomia. As penas restritivas de direito, em regra, não são cominadas abstratamente no tipo penal, incriminador, tendo por características... O que quer dizer que não são cominadas abstratamente no tipo? É que o legislador vem, descreve o crime e, em seguida, ele comina pena de reclusão, de privação de liberdade. Pena, reclusão de tantos a tantos anos. Pena, detenção de tantos a tantos anos. Isso é o quê? Pena privativa de liberdade. Então, em regra, o legislador traz a pena privativa de liberdade. E aí é que depois o juiz, ao proferir a pena em concreto, verifica se há possibilidade de substituição. Então, a regra é o que o legislador venha e descreva a pena privativa de liberdade. E não já coloque no dispositivo uma pena restritiva de direito. Aqui, as características. Autonomia. Falei, a pena restritiva de direito, ela tem que ser autônoma. A característica dela é a autonomia. Não podem ser cumuladas com as restritivas de direito, porque elas devem, em regra, caminhar sozinha e não estar em conjunto, uma e outra. Uma pena privativa de liberdade juntamente com uma pena restritiva de direito.
Não é essa a regra. Ou aplica a pena privativa de liberdade, sem haver a substituição, ou substitui pela pena restritiva de direito, ou uma ou outra. É a regra. Não podendo somá-las. Somar uma e a outra. Pena privativa de liberdade junto com restritiva de direito. A regra é, tem exceção? Tem. Atenção à exceção. A exceção de possibilidade de aplicação cumulativa. Vão cumular, vão se somar. Pena restritiva de direito junto com pena privativa de liberdade. Trouxe aqui 2 exemplos para você. Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990. Artigo 78. E aí vem lá os crimes da Lei de Defesa do Consumidor, alguns crimes que são capitulados lá, e vem o artigo 78 dizendo o seguinte: além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas cumulativa ou alternativamente, observados os dispostos no artigo 44 a 47 do Código Penal, inciso 1, a interdição temporária de direitos. 2, a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícias sobre os fatos e a condenação. 3, a prestação de serviços à comunidade. Então, o Código de Defesa do Consumidor trouxe na sua legislação, que é uma lei especial, alguns crimes. E no artigo 78 disse que esses crimes, essas penas privativas de liberdade, podem vir a estarem cumulativamente às restritivas de direito. E aí ele elenca aqui 3 possibilidades de penas restritivas de direito. Outro exemplo de possibilidade de cumulação, de soma entre penas privativas de liberdade e penas restritivas de direito. Está no Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 97. Lei 9.503 de 97 é o Código de Trânsito Brasileiro. E lá prescreve um monte de crimes. Lesão corporal culposa no trânsito, homicídio culposo no trânsito, omissão de socorro no trânsito, embriaguez ao volante, rixa no trânsito, entregar o veículo à pessoa não habilitada. Todos são crimes de trânsito. E aí tem um dispositivo lá no artigo 292 que diz o seguinte: a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. O que ele quer dizer? Que a suspensão para obter a permissão, a suspensão, a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo é uma pena restritiva de direitos. E ela pode ser somada à pena privativa de liberdade que foi imposta ao crime. Então, são exceções de aplicação cumulativa de penas restritivas de direito a penas privativas de liberdade. A outra característica das penas restritivas de direito. E aí nós temos a regra e vou trazer a exceção. Eu disse que, por característica, elas são substitutivas. Elas vão substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Primeiro, o juiz fixa a pena privativa de liberdade e depois, na mesma sentença, a substitui por pena restritiva de direitos. Exceção a isso, abstratamente, lá na lei de drogas, o legislador vem e já descreve a pena do crime
uma pena restritiva de direitos. Abstratamente, já combina no tipo incriminador a pena restritiva de direitos. É exceção à regra, porque a regra é impor a privação de liberdade, reclusão, detenção de tantos a tantos anos. Essa é a regra da privação de liberdade. Mas tem a exceção de trazer, como foi trazido na lei antidrogas, que é a lei 11.343 de 2006, a pena restritiva de direito como pena principal, como pena única. Olha aqui a leitura do artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. Tiago Lacerda, meu filho, não use drogas, não fume maconha. 2. Prestação de serviços à comunidade. Olha, Tiago Lacerda, você vai prestar um serviço numa escola, você vai lá ser o monitor das crianças, e aí você fica lá observando elas, cuidando das crianças lá no orfanato. 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, essas são possibilidades de penas restritivas de direito, que o sujeito não vai ficar privado de sua liberdade, mas vai ter uma medida alternativa à prisão, uma pena alternativa. É exceção à regra, porque o legislador, no caso, não descreveu a pena privativa de liberdade para depois o juiz vir e, na sentença, fazer a conversão. Não, ele já mandou brasa e já botou foi o que ele queria em relação à interdição de direitos ou penas restritivas de direitos. Duração das penas restritivas de direito. Quanto dura uma pena restritiva de direito? Bom, o juiz condenou o sujeito a 2 anos e 6 meses de pena privativa de liberdade. E aí vai fazer o quê? A gente vai pegar essa pena e vai substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, em regra, deve ser o mesmo tempo. O sujeito foi condenado a 3 anos e 5 meses de privação de liberdade. Então, em regra, ele deve prestar um serviço à comunidade exatamente nesse período. É justo. Deve ser a regra. Vamos ver se é a regra, e aí a gente vai verificar as exceções. Mergulhem nas exceções. Artigo 55 do Código Penal. As penas restritivas de direitos, referidas no inciso 3, 4, 5 e 6 do artigo 43, terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado disposto no parágrafo 4º do artigo 46. Esse parágrafo 4º do artigo 46, vamos já ver que é relativo à prestação de serviço à comunidade. Então, a regra é a lógica da coisa, de que a pena privativa de liberdade que foi imposta vai durar a substituição de pena restritiva de direito o mesmo tempo. Regra. Agora, vamos ver as exceções. Porque existem as penas restritivas de direito que têm natureza pessoal e têm natureza real. Real é do patrimônio. Se eu substituir uma pena de 1 ano e 3 meses, o sujeito foi condenado a 1 ano e 3 meses, mas eu estou substituindo por uma prestação pecuniária que ele vai pagar vai pagar lá 5 mil reais, ou vai pagar 2.000 cestas básicas. Então não vai durar 1 ano e 3 meses, não tem como. Se eu paguei, está paga a pena, eu paguei no bolso, uma prestação pecuniária, não vai durar o mesmo tempo. É lógico. Então já começa aí a exceção da regra. Não vai durar esse mesmo tempo.
As exceções aqui, as penas restritivas de direito de natureza real, que é a prestação pecuniária e a perda de bens e valores, por esse motivo, acabei de falar. B, prestação de serviço à comunidade, 46, parágrafo 4º, Código Penal, vou falar ainda, um slide apropriado para isso. Parágrafo 4º, se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Vou já falar quando falar da prestação de serviço à comunidade. Outro exemplo, C, Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor é a Lei 10.671 de 2003. No artigo 41b, diz sobre o seguinte crime: promover tumulto, participar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos. Pena: reclusão de 1 a 2 anos e multa. Essa jovem que invadiu um campo, se fosse aqui no Brasil, ela teria cometido esse crime do artigo 41b, com a pena de privação de liberdade, de reclusão de 1 a 2 anos e multa. Aí o juiz teria que impor essa pena de privação de liberdade. E a regra seria o quê? De substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Ok, beleza, até aí tudo bem. Mas observe que tem um parágrafo 2º. Esse parágrafo 2º é que vai trazer a possibilidade de pena restritiva de direito e com uma elasticidade, com um tempo maior do que a própria pena privativa de liberdade. Ou seja, a pena restritiva de direito, ela acaba vindo a ter uma duração maior do que a pena privativa de liberdade. Vamos ver aqui o parágrafo 2º do artigo 41, a linha 41b. Na sentença penal condenatória, o juiz deverá converter a pena de reclusão em pena impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio, bem como a qualquer local em que se realize evento esportivo, pelo prazo de 3 meses a 3 anos, de acordo com a gravidade da conduta, na hipótese de o agente ser primário, ter bons antecedentes e não ter sido punido anteriormente pela prática de condutas previstas neste artigo. Então, notem que a pena do crime do artigo 41b é de 1 a 2 anos de privação de liberdade. E que no parágrafo 2º, a pena restritiva de direito, a interdição temporária de direitos, é de 3 meses a 3 anos, bem maior. Então, é uma exceção à regra em que o tempo de duração da pena privativa de liberdade substituída deve ser, ela é igual a pena privativa de liberdade substituída é igual à pena restritiva de direitos. No artigo 44, parágrafo 2º, diz o seguinte: na condenação igual ou inferior a 1 ano, uma condição objetiva, uma condição de tempo, se a pena for igual ou inferior a 1 ano, pena em concreto, a pena que o juiz estabeleceu para aquele crime, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Então, sendo igual ou inferior a 1 ano, a pena privativa de liberdade, o juiz substitui por pena restritiva de direito, por uma só, ou por uma multa, ou por pena restritiva de direito, mas por uma só. Se a pena for superior a 1 ano, em concreto, se a pena chegar a ser superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa,
E as duas juntas, pena restritiva de direitos e multa. Ou por duas penas restritivas de direito. Basta a pena ser superior a 1 ano. Aí o juiz tem a possibilidade de aplicar duas restritivas de direito. Para quem não conhece esse sujeito, é o cantor Renner, da dupla Rick e Renner. Ainda bem que eu não botei o Rick aí, porque eu não saberia distinguir um ou outro. Mas o Renner, ele, além de ter ficado famoso pela dupla, ele ficou famoso também por ter atropelado e matado um casal quando dirigia sua BMW a mais de 170 km por hora, atravessou a pista e colheu esse casal que vinha em uma motocicleta. Isso ocorreu em agosto de 2001. Foram 2 homicídios culposos na direção de veículo automotor. E por esses 2 crimes de homicídios culposos, ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 3 anos e 6 meses de detenção. A sanção foi substituída por restritiva de direitos. Professor, mais 3 anos e 6 meses de direito ficou, né? Se tivesse sido mais, não tinha problema, porque como foi o crime culposo, para qualquer pena de crime culposo, é possível haver a substituição de acordo com o artigo 44, inciso 2. A sanção foi substituída por restritivo de direito, prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade. Então, notem aí que, como a pena foi superior a 1 ano, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 44, que nós estamos estudando, o juiz pôde atribuir a ele 2 penas restritivas de direito. Foi uma prestação pecuniária, uma prestação de serviço à comunidade. Houve a suspensão da carteira de motorista pelo mesmo período. Artigo 44, parágrafo 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Então, vejam que é possível, mesmo o sujeito sendo reincidente, aquele que já tem uma condenação e aí volta a praticar um crime, o juiz pode aplicar essa substituição. E aí ele verifica o quê? Se essa medida é recomendável, porque é um benefício. Mas não pode a reincidência ter sido pela prática do mesmo crime. Parágrafo 4º. A pena, e aqui vem a reconversão. Alguns chamam de conversão, mas como já houve a conversão de pena, de substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direito, eu entendo, como uma parte da doutrina entende, que o nome adequado é a reconversão. Reconversão. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. O sujeito foi condenado a ir lá no orfanato, ficar 1 hora por dia lá no orfanato prestando serviço à comunidade. Aí ele foi 1 mês e no outro mês nem bolas, não apareceu. Desapareceu, não prestou mais qualquer serviço. O que ele merece? Não, merece ser chamado e perguntar: meu amigo, o que aconteceu? Justifique aqui. Audiência admonitória. Ah, não justificou, é porque não quis mesmo. Então, vamos reconverter essa sua pena. Você não quis o benefício, não cumpriu o que foi determinado, volta a ter que cumprir pena privativa de liberdade pelo tempo que faltava. No cálculo da pena privativa de liberdade, estou aqui no parágrafo 4º. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Professor, o que é esse saldo mínimo?
de 30 dias. É o seguinte, o legislador colocou que ele tinha lá, vamos supor, 1 ano de pena restritiva de direito. Foi convertida a privativa de liberdade em pena restritiva de direito e ele está cumprindo lá, indo ao orfanato. E aí ele foi durante 11 meses, faltando 1 semana para findar a pena, para cumprir o ano da pena. Aí o que ele fez? Não foi mais, mas faltava 1 semana. Aí o juiz vai ter que voltar para reconverter e ele cumprir 1 semana de pena? Não. O legislador estabeleceu um mínimo de 30 dias. Um saldo mínimo de 30 dias. Então, ele tem que ir lá e cumprir 30 dias de detenção ou de reclusão da pena que está sendo reconvertido. Parágrafo 5º. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Então, o sujeito está cumprindo uma medida restritiva de direito. Ele está fazendo o quê? Está pagando cesta básica, prestação pecuniária. Ou então ele está, cada hora do dia, 1 hora por dia, prestando serviço à comunidade. Ah, beleza. Veio outra condenação de outro crime, veio. Ah, mas nessa nova condenação, o juiz está determinando a ele prestar uma prestação pecuniária. Só isso. E aí, são penas possíveis de serem aplicadas conjuntamente? Vai influenciar alguma coisa? Não. Não vai. Então, o juiz de execução penal vai decidir sobre essa conversão, né? Vai ajeitar, vai possibilitar ele a cumprir as 2 penas ao mesmo tempo. O Hudson, agora um bocado de cantor sertanejo aqui, tudo metido com crime. Mas esse Hudson, ele tem uma situação de dependência química, vício, e ele acabou se envolvendo em crime que era de porte ilegal de arma de fogo. E ele foi tão azarado, se é que pode dizer assim, que ele foi preso no mesmo dia 2 vezes por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso, foi levado à delegacia, o delegado arbitrou fiança, ele foi solto e no mesmo dia ele foi reconduzido à delegacia com outra arma. Hudson, em 2013, foi condenado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições a 3 anos e 6 meses de reclusão. A pena foi substituída por prestação de serviço à comunidade e ajuda financeira a uma instituição social da cidade. No artigo 45, na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos artigos 46, 47 e 48. Vamos lá. E aqui a gente começa a trazer o que o legislador conceituou sobre as penas restritivas de direito. Para cada pena restritiva de direito, o legislador vem e conceitua. A gente pega e passa praticamente umas 20 aulas falando do artigo 1º até o artigo 12 do Código Penal. Falando sobre princípios, teoria da norma. E aí você vem em uma aula, fala sobre penas restritivas de direito e e traz a mesma quantidade de dispositivos legais. Por quê? Porque são conceitos trazidos pelo legislador. Ele mesmo já vem explicando e minuciando o que ele quer dizer em cada um dos institutos. Olha aqui o parágrafo 1º do artigo 45, que traz o conceito da prestação pecuniária. Diz: a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social,
de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza, que é chamado de prestação inominada, que é a possibilidade de prestar cestas básicas, cestas de alimentos, cestas de remédios, a partir de quê? Da aceitação da vítima. O legislador, ele teve um importante papel nesse instituto de pensar na vítima, de não só estar preocupado com o autor do crime, mas com a vítima. Olha, vamos trazer aqui o instituto que a vítima possa receber um pagamento pelo mal injusto que foi praticado contra ela, através de uma prestação pecuniária. Nos Estados Unidos, o Justin Bieber, esse meninozinho que virou essa coisa feia, nos Estados Unidos, o Justin Bieber foi condenado por atirar ovos, muito bem, atirar ovos na casa de um vizinho e deverá cumprir 2 anos de prisão, a qual foi convertida em prestação de serviço à comunidade, além de se comprometer a frequentar sessões de terapia para controle de raiva e pagar mais de $80 mil ao vizinho pelos danos resultantes do vandalismo que ele praticou. Bichinho. Prestação de outra natureza. Em princípio, a prestação pecuniária deve ser feita em dinheiro e independente de aceitação, e independe de aceitação do destinatário, vítima, dependentes, entidades. O artigo 45, parágrafo 2º do Código Penal, porém, ressalva que, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pode consistir em prestação de outra natureza. Exemplo, entrega de cestas básicas a entidades assistenciais. O Lucha, o Vanderlei Luxemburgo, técnico de futebol, que está agora no ostracismo, foi condenado pela Justiça Eleitoral do Tocantins a cumprir 1 ano e 6 meses de reclusão. A pena foi revertida à prestação de serviços comunitários e pagamentos de 100 salários mínimos. Em 2008, apresentou no cartório eleitoral uma declaração de que era morador há 3 meses em Palmas. Na época, o treinador se filiou ao Partido dos Trabalhadores e tinha interesse em pleitear uma candidatura ao Senado do Tocantins. Artigo 45, parágrafo 3º. A perda de bens e valores. Outra forma de pena restritiva de direito, perda de bens e valores. Pertencentes aos condenados, dar-se-á ressalvada legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime. A perda de bens e valores, ela deverá ser em relação a bens e valores lícitos do condenado. Valores e bens ilícitos, esses são confiscados. Então, bens e valores lícitos do indivíduo. O Estado, ele tem um fundo penitenciário nacional, uma conta, lá na Caixa Econômica Federal, em que é revertido para a reforma dos presídios, para a construção, para projetos, todos em relação ao sistema prisional. O artigo 46, a famosa prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação da liberdade. Professor, me diga logo, por que 6 meses? Por que o legislador exigiu um tempo mínimo para essa prestação de serviço à comunidade? Porque ele entendeu que com menos de 6 meses, o sujeito indo
até o orfanato, até a escola, até o hospital, não seria suficiente para ele trazer, para inserir laços a ele em relação ao cumprimento da pena. Porque a pena restritiva de direito deve fazer sentido ao sujeito. Deve fazer sentido. A pessoa xingou outra. Um crime de injúria. Poxa, eu vou mandar essa pessoa carregar maca no hospital? Qual é o sentido disso? Maca no hospital tem que fazer um sentido. Um médico atropelou e matou alguém. Eu vou botar ele para capinar. A senhora injuriou alguém, caluniou uma pessoa, eu vou botar ela para ler o Salmo 91. Aí vem um advogado e diz que ela não sabe ler. Vou botar o Coroinha para ler por ela. Sabe, umas coisas que os juízes não pensam muito. Mas a pena restritiva de direito, ela deve fazer sentido para o crime. Tem que ter uma fundamentação. Então, 6 meses para criar laços entre a pessoa que está cumprindo a pena e a comunidade. Parágrafo 1º. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Mas é claro que é gratuita, meu amigo. Você cometeu um crime, você ainda queria ser pago? Prestar um serviço, ser pago? É uma pena, você está cumprindo pena. Não vai ser pago. É uma tarefa gratuita, você vai trabalhar de graça. Também, se não quiser, não tem problema. É só cumprir sua pena privativa de liberdade. Pode ir lá para a casa de albergado ou para o sistema, para a colônia agrícola e industrial, no semiaberto, ou para o regime fechado. Você pode escolher. Não é obrigado, não. Parágrafo 2º. A prestação de serviço à comunidade dá-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. Parágrafo 3º. As tarefas a que se refere o parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado. Vai botar o médico para capinar para pintar a escola, para capinar lá o orfanato, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação. Então, 1 hora por dia. 1 hora por dia. 7 dias, 1 hora por dia. O Estado, o legislador, não quer tirar o emprego de ninguém, não quer que você perca o seu emprego, porque você vai passar o dia todo lá no orfanato, lá na escola, no hospital. Não, não é. É 1 hora só do seu dia. 1 hora de tarefa. Fixados de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Aí o 46, parágrafo 4º, que eu fiquei de ver com vocês em relação ao quantitativo de pena, que pode haver a redução. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo. Então, se a pena foi de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, poxa, 1 ano e 6 meses é superior a 1 ano, eu posso, ao invés de ficar vindo um dia, eu posso ficar, ao invés de eu ficar 1 hora aqui trabalhando, prestando esse serviço à comunidade, eu posso ficar 2 horas, eu tenho tempo, eu posso ficar 2 horas para reduzir logo minha pena? Pode. É disso que se trata o parágrafo 4º. É a substituição, é a faculdade do condenado cumprir a pena substituída em menor tempo. Então, se é de 1 hora, ficam 2 horas. Ou 3 horas. O que não pode é nunca ser inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Então, se eram lá 2 anos, eu posso reduzir, ficando mais de 1 hora, mas essa redução só não pode ser menos de 1 ano, que é a metade da pena privativa de liberdade que foi fixada. E esse fluxograma de penas alternativas, aqui é apenas um exemplo, o juiz tem que ter uma cadeia de entidades
para que ele possa encaminhar essas pessoas que estão sendo condenadas em privativa de liberdade com substituição para pena restritiva de direito. E aí o juiz, com essas entidades, vai encaminhando as pessoas. Orfanato, escola, creche, hospital, faz parceria com o município, com a prefeitura, com o Estado, através das secretarias sociais. Assim, ele consegue desenvolver melhor essa política pública em relação ao cumprimento das penas. Aqui o exemplo do jornalista Jonathan, lá do Maranhão, foi condenado a 2 anos de prisão, mas a pena foi substituída por pena restritiva de direito, porque, segundo a promotora lá de Bacabal, no Maranhão, ele teria injuriado essa senhora, injúria preconceituosa. Ele entrevistou essa senhora e, segundo a promotora, ela tinha visíveis transtornos psíquicos, mas ele, mesmo assim, a entrevistou e vinculou a reportagem em 2013. O que essa senhorazinha dizia lá? Dizia que ela já tinha feito várias novelas e ela pedia para o Silvio Santos não mais reprisar a novela Rubi, porque ela estava cansada de se ver, segundo ela era essa atriz, e o repórter não respeitou isso, os problemas mentais dela, e acabaram vinculando essa matéria e ele acabou sendo condenado. Penas restritivas de direito, artigo 47, as penas de interdição temporária de direito são, inciso 1, proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Então, o sujeito possui um cargo público, uma função pública, ou ele tem uma atividade pública. Como pena restritiva de direito, o juiz pode proibir esse exercício. Enquanto o quê? Enquanto durar a pena. É uma possibilidade? Está interditando temporariamente o direito dele. E aí depois ele volta, pode voltar, se o juiz não... apenas está suspenso. Esse é só uma interdição temporária. Não é definitiva. O crime, tem crimes que trazem por consequência da pena como efeito da sentença penal condenatória, efeito penal secundário, a destituição do cargo, do emprego público. Aí é outra coisa, é efeito da condenação. Aqui não, é a pena restritiva de direito que está sendo imposta, proíbe o sujeito temporariamente de exercer o cargo, a função ou a atividade pública. Professor, e nesse período ele fica sem receber nada? Ele não ganha não? Aí depende o quê? Do estatuto dele, estatuto do servidor. Cada servidor público tem o seu estatuto. Tem um estatuto que é dos servidores públicos do Estado, tem um estatuto que é da Polícia Civil, um estatuto do bombeiro, do militar, aí vai. Aí tem que saber o que o estatuto dele diz. Não define se haverá no dispositivo remuneração ao condenado ou algum apontamento em sua ficha funcional, na hipótese de ser ele funcionário público. Algum reflexo administrativo da sanção imposta deve ser aferida na legislação estatutária a que ele for vinculado. 2. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. O médico Denis Gonce, lá do Rio de Janeiro, ele acabou sendo condenado a 2 anos, 5 meses e 10 dias de detenção. O que o Gonce fez? Ele foi fazer abnoplastia em 3 mulheres. Fez em outras, mas essas 3 acabaram morrendo. Teve outra que teve lesão corporal. E aí foi para o júri, tribunal do júri. O júri foi que decidiu se era crime doloso, homicídio doloso ou homicídio culposo. A substituição da pena, ele foi condenado
por 3 homicídios e uma lesão corporal. As mulheres que foram submetidas a exames de endoscopia no ano de 2010. A substituição da pena privativa de liberdade pela prestação de serviço à comunidade, pelo tempo da condenação, razão de 1 hora de serviço por dia de condenação, que é a prestação de serviço à comunidade, bem como a prestação pecuniária no valor de 10 salários mínimos em favor da vítima sobrevivente e aos herdeiros de cada vítima falecida, valor que é independente da indenização civil eventualmente cabível. Então, há essa prestação, essa pena restritiva de direito que foi decretada, prestação pecuniária, um quanto, mas nada ilide que os familiares venham a discutir esse quanto de indenização no juízo civil. Mas ele foi condenado por homicídio culposo. Culposo. Como é homicídio culposo, é possível a substituição, de acordo com o artigo 44. Aí o que pega em relação à possibilidade da suspensão temporária do CRM dele, da proibição do exercício de profissão, que o juiz decretou. Existe doutrina que diverge dessa possibilidade. Por existir legislação específica, compete ao Conselho Federal e estaduais de medicina julgar os profissionais da classe em razão desta atividade, não competindo ao Poder Judiciário proibir o exercício da medicina. Isso é quem advoga de forma contrária, que não é possível ao juiz impor essa proibição do exercício da profissão temporariamente, que iria ferir a própria Constituição. A dificuldade na aplicação desse dispositivo consiste no risco de, indiretamente, violar direito natural ao trabalho, por sua vez considerado um direito social, artigo 6º da Constituição Federal, que pode ser livremente exercido, desde que atendidas as qualificações profissionais previstas em lei. 3. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Trata-se de consequência da prática de crime doloso, porque lá no crime culposo, o legislador do Código de Trânsito já estabeleceu o artigo 292. O que diz o artigo 92? A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Então, vamos lá. Trata-se de consequência, o artigo 47, inciso 3, trata-se de consequência da prática de crime doloso. Culposo é no Código de Trânsito, na hipótese de ter sido o veículo utilizado como meio para o cometimento do crime, não se confundindo com a suspensão da autorização ou da habilitação para dirigir veículo. A foto nos traz aí o Shaolin, aquele humorista que acabou morrendo. O caminhoneiro Jobson Clemente foi condenado pela lesão corporal culposa a pena de 2 anos de detenção em regime aberto, que foram convertidos em prestação de serviço à comunidade e pagamento de 3 salários mínimos a entidades a serem determinadas pela Justiça. Além disso, teve a habilitação suspensa por 1 ano. Proibição de frequentar determinados lugares, mais uma forma de interdição temporária de direitos. A restrição a ser imposta ao apenado, de outro lado, deve estar voltada à proibição de frequentar locais vinculados à prática do crime. No mais, os locais vedados ao condenado devem ser definidos de forma certa e determinada, devendo haver clara fundamentação à proibição que se quer impor. Toda consequência de condenação tem que fazer sentido em relação ao crime que foi praticado. Você está vedando o sujeito a frequentar bares, restaurantes, determinar um horário
para que ele não se ausente de casa. Qual o sentido? Qual foi o crime? Então, é necessário que tenha vínculo, que tenha harmonia, a consequência do que foi feito para o crime praticado. 5. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos. Em todas as hipóteses, a vedação só se opõe à inscrição em concurso, avaliação ou exame promovidos por órgão público, excluída a promovida por particular. O sujeito foi condenado porque ele era o piloto da organização criminosa que fraudava concurso. Professor, o piloto aí é o que dirige? Ele estava no carro antes? Não, o piloto é o que faz a prova. Ele faz a prova e passa o gabarito para os outros. E aí os outros vão acertando tudo, porque ele é que sabe da matéria e vai fraudando o concurso público. Então, é mais uma proibição, mais uma interdição temporária como forma de pena restritiva de direito, a proibição de inscrever-se em concurso público. Artigo 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Parágrafo único. Durante a permanência, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Professor, lá no começo da aula, o senhor falou 5 horas e 5 horas. 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. Sim, são 5 horas ou são 10 horas? São 10 horas. 5 no sábado, 5 no domingo. Ok? Ó. Aos sábados e domingos por 5 horas diárias. Então, entende-se que é 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. Então, o juiz vai botar lá bem no horário do jogo, para que ele não vá para o estádio, porque ele fica assistindo lá da casa de albergado. Casa de albergado foi uma casa que o Estado foi obrigado a construir dentro da zona urbana para abrigar indivíduos que estão cumprindo pena já em regime aberto, que é aquele regime que se molda pela autodisciplina e senso de responsabilidade do preso, porque o indivíduo já está para terminar a pena dele no seu cumprimento e já ele vai ganhar liberdade. Penas restritivas de direito e a Lei Maria da Penha. Pode ou não pode? Pode haver pena restritiva de direito a crime praticado que tem a conotação da Lei Maria da Penha, da violência doméstica contra a mulher? Então, vamos observar. E essa observação se dá primeiro através da súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça. Diz o seguinte, essa súmula: a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, a regra é que não pode. Se o crime contra a mulher foi de violência ou grave ameaça, não pode. Mas todo crime contra a mulher é um crime de violência ou grave ameaça? Não. Pode ser que o sujeito tenha invadido o domicílio. Ele invadiu lá, ficou lá e disse: olha, eu entrei, essa casa é minha, eu não vou sair daqui. Pode chamar a polícia. Aí o que ela fez? Chamou a polícia, levaram ele, e ele foi autuado e depois, posteriormente, condenado por violação de domicílio. Ou desobediência, porque o juiz tinha determinado medidas de afastamento e ele não se afastou. Desobedeceu a ordem judicial, crime de desobediência. Tem violência nesse crime? Tem grave ameaça? Não tem. Então, a súmula 588 fala em violência ou grave ameaça para dizer que não comporta, que não pode. Olha a Lei Maria da Penha no artigo 17. A Lei Maria da Penha é a Lei 11.340 de 2006.
Diz o artigo 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cestas básicas, penas de cesta básica, ou outras de prestação pecuniária. Você pagar, dar dinheiro para a mulher, ou então dar cesta básica. Bem como a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa. Então, o legislador lá da Maria da Penha disse que não pode estar dando dinheiro para compensar a condenação. E no artigo 41 da mesma lei, Lei Maria da Penha, diz aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Vamos lá. Então, está dizendo que essa Lei 9.099 de 95 é a Lei dos Juizados Especiais de Pequenas Causas. Então, está dizendo que os crimes com violência não vai ser aplicada essa lei. Mas o artigo 41 também está dentro do que a súmula 588 prescreveu. E aí aqui, é possível a substituição nos casos de crimes ou contravenções praticadas contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico? Em relação aos crimes, não. É a posição do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, dizendo que crime de violência ou grave ameaça contra a mulher não cabe substituição. Agora, em relação às contravenções penais, que nós vimos o que são as contravenções, a natureza, qual é a natureza? É de menor gravidade, são menos graves. Então, para as contravenções penais, professor, um exemplo de contravenção penal que acontece em relação à violência, à Lei Maria da Penha, vias de fato, que são vias de fato, é um empurrão, um sacode, mas não restou lesão, não ficou lesão nenhuma na pessoa, mas foram vias de fato. Para o Supremo Tribunal Federal, é possível a substituição, substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se for contravenção penal. Para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, não é permitida a substituição. Professor, o que eu faço na prova? Na prova você vai dizer que as posições atuais do Supremo Tribunal Federal é de ser possível a substituição, mas que o STJ diz que não é possível. Olha aqui, eu trouxe para você uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É de 2017. E aí ele vem. Nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, em se tratando de fatos relativos à Lei Maria da Penha, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Quanto ao delito de desobediência, não havendo recurso do Ministério Público, deve ser mantida. Invasão de domicílio, bem configurada, uma vez que medida protetiva de afastamento, havia medida protetiva de afastamento em pleno vigor, tendo sido o réu preso em flagrante no interior do domicílio da vítima. Confissão. Pena aplicada no mínimo legal, substituída por restritiva de direitos, mantida. Diante da ausência de recurso, condenação mantida. O que é essa jurisprudência, então? Lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O sujeito invadiu o domicílio, o sujeito desobedeceu uma ordem judicial. Crime e crime. Esses dois crimes têm violência ou grave ameaça? Não tem. Nenhum dos dois tem violência ou grave ameaça. Portanto, é possível haver a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Não há nenhum óbice a isso. Professor, e agora? Agora nós vamos aqui falar sobre a possibilidade da pessoa que foi condenada
e está cumprindo pena restritiva de direito, dela poder votar ou não. Como assim, professor? O preso não pode votar, não? Não. O sujeito que foi condenado com sentença transitada em julgada, enquanto durarem os efeitos da condenação, ele tem cassado seus direitos políticos. Nem pode votar, nem pode ser votado. Professor, mas eu estou vendo aí uma senhora que aparentemente está com a roupa lá do sistema carcerário aqui do estado do Ceará, lá do Aurimora Costa, ela votando. Como é isso? Eu estou vendo. O senhor está dizendo uma coisa e está mostrando outra. Tá doido. Não, mas é o seguinte, aí é uma presa provisória. Ela não está ainda condenada. Ela está presa em detrimento de uma prisão preventiva, prisão provisória. Enquanto não sair a sentença penal condenatória e houver o trânsito em julgado, não tem ainda esse efeito da cassação do direito político. Então, tenha calma, tenha paciência. O artigo 15 é vedada a cassação. Artigo 15 do texto constitucional. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 3, condenação criminal transitada em julgada, enquanto durarem seus efeitos. E aí vamos aqui para as posições doutrinárias acerca do tema. Se cabe ou não a pessoa poder votar, exercer o seu direito político enquanto está cumprindo pena restritiva de direitos. Primeira corrente, não suspende, pois não impossibilita o reeducando de concretizar o direito de voto. Segunda corrente, suspende sim, pois, independentemente da qualidade da pena fixada na sentença condenatória, o que importa, segundo a Constituição Federal, é a condenação transitada em julgado pela prática de uma conduta criminosa. O Supremo Tribunal Federal, em 2019, proferiu a tese firmada em repercussão geral, abre aspas, a suspensão de direitos políticos previstas no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Então, as posições dos tribunais superiores é de que não pode. O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, está dizendo que não pode haver o exercício do direito político enquanto a pessoa ainda está cumprindo pena, que já transitou em julgado. Infrações de menor potencial ofensivo e as penas restritivas de direito. Professor, infrações de menor potencial ofensivo. A gente já viu isso, não é? A gente já viu lá na classificação dos crimes, aquela aula sobre classificação dos crimes, que a gente viu 1.378 classificações de crimes. E aí uma delas estava lá, as infrações de menor potencial ofensivo. Que são as infrações penais de menor ofensivo? Elas vieram a partir da Lei 9.099, de 1995, com a criação dos juizados especiais cíveis e criminais. Por infração de menor potencial ofensivo, deve-se entender os crimes e as contravenções e os crimes a que a lei com minipena não superior a 2 anos. Aí você vai lá na pena em abstrato e vê se o crime tem uma pena que ela não seja superior a 2 anos. Se ela não for superior a 2 anos, você entende que é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, acerca das infrações de menor potencial ofensivo, praticadas com violência e grave ameaça, como lesão leve, ameaça, constrangimento ilegal, exemplos. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e majoritário da doutrina é da possibilidade da substituição, pois estes crimes estão submetidos ao procedimento do juizado especial criminal,
estabelecido pela Lei 9.099 de 95. Assim, apesar de serem dolosos e cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, não podem ser excluídos do benefício, pois de menor potencial ofensivo, sendo preferível a imposição de medidas alternativas. Portanto, você vê decisão do Superior Tribunal de Justiça e da doutrina, dizendo que esses crimes que não têm pena superior a 2 anos, que são considerados de menor potencial ofensivo, é possível haver a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, por eles serem considerados de menor potencial ofensivo, sujeitos ao juizado especial de pequenas causas, juizado especial criminal. Trouxe aqui uma jurisprudência sobre esse tema para esclarecer melhor a dúvida que possa vir a existir. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 1. Em se tratando de lesões leves, lesão leve é um exemplo de crime que não tem pena máxima superior a 2 anos, que é considerado crime de menor potencial ofensivo. Em se tratando de lesões leves, a vedação, a substituição da pena privativa de liberdade não se compatibiliza com a sistemática da legislação penal, pois, apesar da violência íncita no tipo, cuida-se de infração de menor potencial ofensivo, ou seja, de baixa afetação ao bem jurídico tutelado. A violência com que pretendeu o legislador vedar a substituição de pena do artigo 44, inciso 1 do Código Penal, não é a resultante de uma infração de menor potencial ofensivo, mas aquela inerente a crimes mais graves. Inviável, porém, o deferimento integral no sentido de aplicar-se à paciente apenas uma pena restritiva de direitos, tendo em conta a condenação superior a 1 ano, conforme disposto no artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal. Então, no caso em concreto, a vítima sofreu lesões corporais leves, moveu o processo, o sujeito foi condenado, e dessa condenação houve, condenado por lesão corporal de natureza leve, e houve a conversão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. E aqui a pessoa ainda recorreu querendo que fosse aplicada apenas uma pena restritiva de direito, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou e determinou que fossem aplicadas 2 penas restritivas de direitos. As penas restritivas de direito, houve uma controvérsia em relação à possibilidade do sujeito poder vir a cumprir a pena restritiva de direito antes que houvesse o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É possível ou não? E aí se debateu muito esse tema foi muito debatido, e o Superior Tribunal de Justiça fixou um entendimento acerca dele. Vamos aqui. O artigo 147 da Lei de Execuções Penais diz o quê? Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Então, o artigo 147 da Lei de Execuções Penais, que é a lei que rege tudo que trata em relação ao preso, e lá você tem todas as penas restritivas de direito, com suas conceituações também, diz que para a aplicação é necessário o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E alguns juízes estavam querendo implementar a sentença
ainda de primeiro grau, ainda que cabia recurso, para que já houvesse a execução, para que o condenado já cumprisse. Mas o STJ, Superior Tribunal de Justiça, fixou o entendimento de que, diferentemente das penas privativas de liberdade, não é possível a execução provisória de penas restritivas de direitos. O empresário Schincariol, Fernando Machado Schincariol, foi condenado pelo Tribunal Regional Federal a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de sonegação fiscal. A pena privativa de liberdade foi substituída pela prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de 210 mil. Schincariol teria reduzido tributos mediante a alteração de notas fiscais, em procedimento conhecido como calçamento de notas fiscais de venda mercantil. A manobra teria causado prejuízo fiscal de mais de 173 milhões. E aí o juiz que o condenou queria que ele já prestasse esse valor, essa prestação pecuniária, que ele já pagasse os 210 mil. E aí houve recurso, e do recurso o STJ acabou decidindo que ele não teria obrigação, nesse momento, de arcar com esse valor, porque a pena não era ainda definitiva, porque cabia recurso. Então, somente é possível haver esse cumprimento de pena restritiva de direito depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas uma que há controvérsia é a possibilidade de penas restritivas de direito para os crimes hediondos ou equiparados. É possível a aplicação de pena restritiva de direito a crimes hediondos? Primeira corrente diz que sim, segunda corrente diz que não. Então, duas correntes, uma dizendo que é possível, outra dizendo que não é possível. A primeira corrente, são incompatíveis com o benefício das penas restritivas de direito. A segunda corrente diz que, preenchidos os requisitos, cabe pena restritiva de direito para crimes hediondos. A lei de crimes hediondos não veda. Entendimento do STJ e do STF. Uma jurisprudência que eu trouxe, uma jurisprudência de 2020, sobre o crime de tráfico de drogas privilegiado, que é um crime hediondo. Tráfico de drogas é crime hediondo. Portanto, essa jurisprudência tem pertinência aqui para saber se cabe ou não a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 1. O tráfico privilegiado, em que a pena do tráfico pode ser reduzida de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. 2. Considerando-se o quantum de pena privativa de liberdade fixado na sentença, que ele foi condenado nessa sentença a 3 anos e 4 meses de reclusão, tem-se que o agravante faz jus a iniciar o cumprimento da reprimenda imposta no regime inicial aberto, os termos do artigo 33, parágrafo 2º. E também faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44. Então, você viu ser possível, mesmo para crime hediondo, haver a substituição da pena privativa de liberdade para a pena restritiva de direitos. Observe só que no parágrafo 4º, quem for dar uma olhada na lei, no parágrafo 4º, artigo 33, houve um julgamento da inconstitucionalidade, em parte, desse dispositivo, o qual vedava a pena restritiva de direito. Para nós fecharmos, só informar que lá em leis especiais, que são as extravagantes, é possível haver outras formas de penas restritivas de direito, como é exemplo lá na lei ambiental. Lá na lei ambiental tem penas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária, recolhimento domiciliar, consideradas como penas restritivas de direito.
Na lei de improbidade administrativa, você tem como pena restritiva de direito também a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos. Então, diversas outras penas restritivas de direito você pode encontrar em leis especiais. Por último, aí um recado: tente sempre enxergar o lado positivo da vida, pois quem se concentra no negativo só aumenta as dificuldades. Um forte abraço, obrigado pela paciência, pela atenção e fico à disposição para dúvidas.